Atenção Superficial do Tempo, Cristóvão Teza, editora Todavia, lançamento de 2020. O que me motivou a ler esse livro foi ter visto uma nota de lançamento dizendo que o livro trazia diálogos que reproduziam a polaridade que vivemos hoje no Brasil. A história do romance se passa na Curitiba de 2018 e 2019, então aparece com força o peso da ação da Procuradoria Federal que cuidava da Lava Jato. Esse livro conta a história de Cândido, um professor de química num cursinho de Curitiba que tem uma segunda atividade muito peculiar. Ele é um baita rato da internet que baixa filmes para sua mãe. Ele é quase um pirata. E eu digo quase porque, apesar dele começar se dizendo um pirata, dentro de uma ética bem brasileira que se fundamenta nos fins, mais nos fins do que nos princípios, se alguém não ganha dinheiro com o resultado da sua pirataria, logo não é um pirata. Então talvez o Cândido não seja um pirata. Porque esse é o caso dele. Ele baixa filmes para sua mãe assistir. A sua mãe é uma pessoa velha que não sai de casa, fica sozinha, então ela se entretém assistindo os filmes que ele baixa via torrents. Mas a trama não é essa. A trama é uma história de amor, na qual o Cândido se enreda, ou melhor, se enrola. E o jeito de contar é meio enrolado também. Nos causa uma certa surpresa no começo, nos deixa um pouco confusos, mas logo a gente pega o jeito da madeira. Porque estamos falando de um livro de um escritor experiente, que conhece bem o seu ofício e não ia deixar o leitor abandonado ou vagando sozinho, penando pelas páginas do seu livro. Eu falei um pouco antes sobre o jeito que o autor escolheu para contar essa história. Ele faz uma sobreposição de tempos diferentes da história, sendo que cada um deles, o protagonista está vivendo um evento da vida dele. Esses tempos vão se sobrepondo. Tem ainda conversas com a mãe, conversas com o amigo de quem ele é sócio no cursinho, e isso tudo aparece sem divisão de capítulo e sem espaço entre os parágrafos. O que o autor usa é o itálico para um, o travessão para outro, o fluxo de memória, a descrição, e aí ele vai intercalando o discurso indireto para as conversas com a mãe e para as conversas com o amigo. Assim ele vai construindo essa teia onde a gente sabe que o Cândido está preso. O que a gente nunca vê é a aranha que assusta o inseto. Sou pirata da internet por causa da minha mãe. E ele sorriu ao lembrar do sorriso tranquilo da Lília e quase acrescentou: há uma química entre nós. Fechando a apostila, lição 1, o estudo da matéria. Um trocadilho e uma frase ambígua. Pela ambiguidade, e talvez pela sua mãe, você perdeu sua primeira mulher. Ou, melhor dizendo, a autoestima é um treino, disse-lhe Batista uma vez, não cai do céu. Ela perdeu você, como consolou sua mãe, sem lamentar muito. Na verdade, com um discreto ricto de triunfo, uma espécie de até que enfim, a infelicidade tem um limite, nem que seja minutos antes da morte. De que filme era essa frase? Nesse primeiro parágrafo, a gente consegue ver uma situação em que o protagonista está numa ação do tempo presente, pensa numa conversa com o amigo e pensa numa conversa com a mãe. E assim o livro vai até o final. Eu já li alguns livros do Cristóvão Teza. Creio que esse seja o quarto livro. E em todos eles, o protagonista é um homem ali pelo meio da vida, com alguma questão emocional empacando os seus dias e o colocando para agir sob o impacto da emoção. Um livro que foge um pouco disso, e é um bom livro do Teza, é O Filho Eterno, que foi lançado em 2007 e ganhou todos os prêmios naquele ano ou em 2008. O APCA, o Jabuti, o São Paulo e o Portugal Telecom, que hoje é chamado de Oceanos. Tem um outro elemento nesse romance que é bem interessante e muito bem construído. São as conversas entre os professores do cursinho, naquela pausa para o café ali na sala dos professores. Ali,
aparecem os dois polos que estão em carne viva na sociedade brasileira atualmente. Vale lembrar que esse livro foi escrito agora, 2018, 2019, chegou no mercado faz poucos meses, no fim desse primeiro semestre. Então é um livro escrito a quente, no meio do redemoinho. É um livro muito vivo, tem uma leitura muito envolvente, tem uma história que conquista e que atrai o leitor para dentro dela, muito bem escrito. Vale a leitura, recomendo. E eu espero que, se você puder ler, que você goste. Obrigado pela sua atenção, pelo seu tempo, fica na boa, até breve.